Essa sim foi sem dúvidas a melhor luta de Jujutsu Kaisen até agora. Com uma liberdade criativa imensa, um impacto sensacional, de poderosas forças, incluindo um ápice emocional, visceral no final do episódio e um gancho de cortar o coração de qualquer um. Olá, eu sou a Gabi Xavier, eu tô gravando aqui, vou tentar falar mais baixo, tô num hotel no Japão. Quem tá me acompanhando nas redes sociais, em @xgabixavier, sabe que estou aqui. Em breve estarei em Shibuya, vou tentar resolver esse conflito lá de Jujutsu Kaisen, mas, de qualquer maneira, tô aqui para comentar improvisado, tá? Tá bem improvisado, desculpa aí a qualidade, sobre este episódio 17 da segunda temporada de Jujutsu, que não falo spoilers do futuro do mangá, mas, para quem sempre tem curiosidade, adaptou aí capítulos 117, 118, 119 e o começo do 120. E mesmo assim, trazendo 3 capítulos e meio numa luta, eu tive a impressão de que essa luta foi muito melhor adaptada, o impacto dela, todo o efeito que ela trouxe narrativo foi muito maior em tela, com um anime que inclusive trabalhou uma trilha sonora dessa vez sensacional, do que nas páginas. Eu não sei se é porque realmente o audiovisual sempre traz um impacto maior, mas eu achei que ficou incrível. E a escolha deles de como começar e como terminar este episódio foi, assim, uma sutileza muito boa. Comentando aqui rapidinho com vocês os pontos mais importantes do que eu achei melhor neste episódio. Vamos lá. Primeiro, gostei muito que eles abriram o episódio lembrando o começo da jornada do Itadori, que era ele escutando do vô dele que você é forte, use essa força para ajudar as pessoas. E depois lá no fim a gente faz o vínculo do Itadori, que ok, não foi ele, mas foi o seu corpo, e ele vivenciando tudo aquilo, ele sentiu nas próprias mãos, na própria visão, na existência dele, todas as várias mortes causadas pelo Sukuna. E aquilo atormenta ele, e eles utilizaram essa narrativa, esse ponto, sutilmente lá no começo, para trazer ainda mais dramaticidade para o final, no momento em que o Itadori se desespera, com direito a arrancar sangue, né, pelas mãos, assim, foi incrível. Foi um toque que eles escolheram na adaptação e fez toda a diferença. Depois, é claro, a maior luta deste episódio foi com o General Mahoraga e o Sukuna. Mas assim, como que isso acontece? Então, o Fushiguro tinha lutado no episódio passado com o pai dele e ele estava muito ferido já e foi atacado por trás pelo Haruta no final do episódio passado. Mas Fushiguro é do clã Zenin e ele herdou a técnica lá inata do seu clã, que é a técnica das 10 sombras, que ele consegue invocar Shikigamis. E o que a gente tinha até então de, assim, pré-definido, é que ele podia invocar aqueles Shikigamis, usar os Shikigamis que ele conseguiu exorcizar, dominar. Aí ele ganha aqueles cachorros no começo, ele vai exorcizando outros e utilizando esses mesmos para exorcizar até as 10 sombras. E existe um Shikigami muito poderoso que ele diz que ninguém conseguiu controlar até aquele instante e que foi a cartada final, a última que ele pôde utilizar para tentar derrotar o Haruta. E esse episódio deixa ali bem definido, no momento certo, na minha opinião, antes do que o mangá conta, que o Haruta, ele tem como uma das suas capacidades inatas essa coleção de milagres. E assim, milagres, gente, de coincidências bizarras da vida dele. Desde ver horários 222 no relógio, de repente, nossa, um pequeno milagre. Tudo isso vai somando de maneira que sempre que a vida dele está em risco, algo milagrosamente o salva. E ele precisou muito deste milagre para fugir de um ritual de exorcismo que o Fushiguro estava ali realizando para tentar derrotá-lo, porque o Fushiguro sabia que ele não tinha mais muito o que fazer, apesar de ser forte, apesar de ter grandes capacidades, ele estava só o caco, e ele resolve chamar este Shikigami que não tinha sido exorcizado nem por ninguém, nem por ele. E o General Mahoraga, a gente vê neste episódio que ele vai se adaptando ao seu oponente. Conforme aquela roda na sua cabeça, no topo da sua cabeça vai girando, e as regras sobre isso não são expostas de propósito, então se você não leu o mangá, calma, mas conforme aquela roda vai girando, segundo alguma regra por aí, de tempo, de vezes, fica no ar, ele vai se adaptando aos golpes do seu oponente, às técnicas do seu oponente. Então ele é um adversário bizarríssimo de difícil. E o Fushiguro não conseguiria evocá-lo e controlá-lo, mas evocá-lo num ritual para que várias pessoas tentassem, ali numa regra de um ritual de exorcismo,
exorcizá-lo, isso ele podia fazer. E ele de propósito então criou um ritual em que ele, envolvendo também o Haruta, teriam que lutar contra esse Shikigami para tentar exorcizá-lo. Ele não estava tentando exorcizar, ele, Fushiguro, o Mahoraga. Ele só queria colocar dentro deste enquadramento de luta necessária e obrigatória o Haruta contra uma criatura, um Shikigami, que seria extremamente difícil de vencer, impossível. Só que o Fushiguro também estava dentro deste ritual. Então assim que o Mahoraga chega, ele dá um tapão no Fushiguro para derrotá-lo e joga ele na parede, ensanguentado, que é justamente a figura que a gente viu no episódio passado, dele ali, se não morto, no mínimo nocauteado, que já deixa aquela suspensão no ar de caramba, tá todo mundo morrendo em Shibuya. Mas depois a gente vê que ele não tinha morrido e que não só isso, ele é uma peça muito importante para o plano do Sukuna, e por isso que o Sukuna vai ali e acaba sendo um último milagre, na verdade, do Haruta, salvando ele, porque se o Haruta é derrotado, aquele ritual acabaria e tanto ele quanto o Fushiguro morreriam. E o Sukuna precisa do Fushiguro, do Megumi, para alguma coisa. E isso você tem que deixar na cabeça. O que esse cara, o que o Sukuna quer, ou o que ele vai fazer com o Megumi em algum ponto dessa história. E tem um detalhe muito importante que a gente vê no flashback, apresentando um pouco do perigo do Mahoraga, e não só isso, a importância dessa técnica que o Megumi tem, que é quando o Gojo comenta com ele no passado sobre esta rivalidade da família Gojo com a família Zenin, e isso se daria por causa de uma batalha daqueles primeiros ali fundadores, vamos dizer assim, das famílias, dos clãs, que lutaram e ambos morreram. E o detalhe é que esses dois tinham tanto as mesmas técnicas que o Gojo, como as mesmas técnicas, a mesma técnica que o Megumi, ou seja, o Megumi teria, talvez no ápice, uma capacidade ou uma técnica que, se bem utilizada ao máximo, teria a capacidade de derrotar até mesmo um feiticeiro como Satoru Gojo. Essa é uma informação muito importante e que é bom a gente prestar atenção. E que, claro, tem toda a ligação com este Shikigami que apareceu neste episódio. E aí começa a luta, que pra mim foi o ponto mais brilhante, mais incrível e a maior parte do episódio. E mais uma vez eu queria elogiar, pra mim pelo menos, como eles estão sendo corajosos na liberdade artística para construir todas as cenas. Muitas coisas são extremamente parecidas em enquadramento, sim, com o mangá. Não é como se eles fossem completamente infiéis ou diferentes do que a gente já tem no material original, mas a construção, o link de quadro a quadro, cena a cena, a forma que eles animam as distorções de personagem ou de cenários para trazer um impacto maior de movimentação ou mesmo de sentimentos muito drásticos do rosto de um personagem ou de outro, do impacto dos golpes, a sensação que vem das distorções, quer dizer, eles não querem mostrar algo extremamente realista, eles querem ser sinestésicos, te provocar sensações para que você sinta cada golpe, cada explosão, cada ferimento, e eles fazem isso muito bem. As transições que eles fazem de um golpe de um braço voando para um brilho de uma explosão em tela aberta num cenário de Shibuya é incrível. Neste episódio, eu sinceramente não tenho nem como reclamar de qualquer questão, muito menos de traço, concepção de arte, que eu sempre elogiei nessa temporada, nem sequer de animação. O trabalho da equipe, seja com todos os prazos e limitações que eles estão tendo, e já sabemos disso há muito tempo dentro de Jujutsu, neste episódio foi impecável, na minha opinião, com uma direção que ainda adicionou ali uma trilha sonora que foi ficando cada vez mais épica, e a luta foi incrível. E assim, muito resumido, já que tá tarde aqui e não tenho tanto tempo de explicar, o que aconteceu foi que o Sukuna percebeu que para derrotar o Mahoraga, que se adaptava o tempo todo a cada golpe e a cada técnica, ele precisava derrotá-lo basicamente muito rápido. E ele tinha a forma de fazer isso. Na expansão de domínio do Sukuna, o que a gente vê nesse episódio, é que ele acaba criando um voto por não fazer uma limitação do seu domínio, ou seja, ele propicia de propósito uma rota de fuga, mas ao mesmo tempo o acerto certo, o acerto crítico, quando ele faz a expansão de domínio, fica muito maior. Numa área de 200 metros, ele até limita para 140 para não pegar o corpo do Megumi que ele quer manter vivo por algum motivo. Com essa expansão de domínio, que foi lindamente animada mais uma vez, ele consegue, com duas técnicas diferentes,
atingir qualquer coisa material sem vida, sem energia amaldiçoada, ou qualquer ser com energia amaldiçoada também. Tudo e todos, neste caso num raio de 140 metros. Ele destroçou ali o centro onde ele estava, em Shibuya. E a cena foi muito pesada, porque a gente viu não só o Mahoraga sendo destruído várias vezes, mas pessoas, seres humanos que estavam ali há um tempo tentando sobreviver, buscando ali um sinal no celular, e todo mundo sendo obliterado neste golpe mortal do Sukuna, que aí sim consegue derrotar o Mahoraga antes que ele conseguisse se adaptar mais uma vez, porque ele faz todo este último golpe, obliterando todo mundo, e ele ainda utiliza a técnica de fogo que a gente viu no episódio passado, ou seja, fecha com chave de ouro e fim de Mahoraga. Nesse sentido, a gente vê que o ritual ali de exorcismo foi finalizado, o General Mahoraga foi derrotado e o Megumi conseguiu ser mantido vivo, que era ali o objetivo final neste momento do Sukuna, sabendo ali que ele estava sentindo que o Itadori estava tomando o controle do corpo de novo, então ele não tinha mais muito tempo. E enquanto isso, Haruta, que tinha ali já acabado com seu estoque de milagres, com este último que aconteceu, e principalmente vários durante a luta contra o Nanami, que aparece no final daquele jeito, ele acaba sendo partido ao meio e ele morre de novo, mais um morrendo de uma maneira tão catastrófica. E por isso que quando o Itadori ele toma ali de novo o controle do seu corpo, ele não estava inerte, inconsciente, sem saber o que estava acontecendo. Ele sentiu, tanto que o Sukuna fala, você sentiu, você viu tudo isso. Ele viu todas aquelas mortes passando literalmente pelas suas mãos. E por isso que é tão significativo ele arrastando os dedos no chão e aquilo sangrando, enquanto ele tinha ao mesmo tempo raiva do Sukuna e de si mesmo também, porque não queria, mas ele acabou sendo o utensílio diretamente para causar tanta destruição. E olha só o vínculo, né? Ele era aquele que precisava salvar. E enquanto ele se amaldiçoa e deseja que ele mesmo estivesse morto, que tivesse sido executado, ao mesmo tempo, o que ele pode fazer para compensar isso? Salvar, lutar. E é isso que ele se propõe, é isso que ele vai continuar fazendo, e quando a gente acha que só aí já era sangrento e terrível, impactante o suficiente, o anime ainda insere um ganchinho ali que estava no começo do capítulo 120, que é do completo nada o Nanami aparecendo dentro de uma estação, metade do corpo dele parecendo ali cadavérico. Como se metade tivesse queimado, tivesse necrosado, tivesse acabado, e ele meio cambaleando, porém ainda andando em posição de quem tá tentando lutar. Aí você faz o quê? Você sofre, porque a última vez que você viu o Nanami, ou o último momento impactante na sua cabeça sobre ele, era ele acabando badass com outro personagem. Agora ele vem assim, pra deixar um gancho pra você saber só na semana que vem. E a gente comenta sobre isso semana que vem, novamente. Lembrando que, já que estou aqui, começaram a sair outros vídeos e conteúdo sobre Japão na rede social, nas redes sociais já estão saindo, então me siga por lá. E óbvio que eu já estou aqui buscando coisas de Shibuya para gravar e tem várias coisas já aqui em mente, coisas bem legais, então continuem acompanhando, me sigam em @xgabiXavier, se inscrevam aqui no canal, desculpa aí todo o improviso, e semana que vem eu provavelmente voltarei de novo na sexta ou no sábado, mas comentarei com vocês próximo episódio de Jujutsu Kaisen. Me conta o que você achou, deixe aqui embaixo e espero você na próxima semana. Tchau, tchau!